A paz seja com você, meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos estudar a Bíblia, aprender nas Sagradas Escrituras e entender que o inimigo de Deus ia cuidar de mexer no calendário do Senhor. Mexer no tempo, mexer na lei de Deus, mexer nas festividades do Senhor. Essa seria a obra-prima da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela fez tudo isto. É por isso que é importante que você estude a Bíblia, examine as profecias, pesquise as Escrituras Sagradas. Porque no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, diz que ele ia cuidar de mexer no calendário divino, nas festas religiosas e na lei de Deus. E ia perseguir o santo durante um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. O tempo aqui vem da palavra hebraica, Idan, significa ano. Então um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e a metade de um tempo, a metade de 1 ano. E justamente isso em profecia aconteceu. Começou no ano 538 depois de Cristo. Foi até o ano de 1798, quando o Papa foi preso sobre a ordem de Napoleão. Então nós temos muito que estudar a Bíblia, compreender a verdade, entender o quadro profético, para que você tenha entendimento e consegue se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. O que tem de importância nós saber sobre o calendário de Deus? Para que você não esteja guardando um dia errado que Deus não te autorizou. Deus ordenou que seja guardado e abençoado e santificado o 7º dia da sua criação. Mas é segundo a criação que Deus fez, segundo o calendário lunisolar, a lua que rege a semana. É tão claro isso que no livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1, diz que no dia da lua nova a porta do santuário seria aberta e no dia de sábado também seria aberta. Então vamos aceitar a Bíblia. É tão claro também que no livro de Isaías, capítulo 66, verso 23, deixa bem claro, diz que de uma lua nova, outra lua nova, de um sábado a outro sábado, todos irão perante o Senhor adorar. Então, os meses bíblicos do Senhor é baseado pela lua, a semana é baseada pela lua. Então, nós temos que aceitar a Bíblia como de fato ela é. Então, em 1844, o povo do Advento, que esperava a volta de Cristo, entenderam que daria dia 22, mas na verdade não foi dia 22, foi dia 23 que Cristo entrou do Santo para o Santíssimo. Foi quando o Irã Edson teve a visão do santuário em miniatura, na sua visão celestial. Ele viu Cristo entrando do Santo para o Santíssimo, quando ele passar no meio do milharal. Foi no dia 23, na parte da manhã. Então nós precisamos estudar a Bíblia, compreender tudo isso aí. Por quê? A Bíblia diz que esse inimigo de Deus, ele ia cuidar de mexer no calendário, jogou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Daniel 8, versículo 12. E diz mais também no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, segundo Tessalonicenses, que ele ia se levantar contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, apresentar-se como se fosse Deus. Foi isso que o papado fez. Ele senta lá no Vaticano como se fosse Deus. O trono pertence a Deus, mas ele senta como se ele fosse o próprio Deus. Ele faz leis, ele alterou o calendário, ele mudou o calendário divino, ele mudou as festas religiosas, ele implantou festas mundanas no lugar das festas cristãs. Comemora o Natal, que não é festa bíblica, mas é uma festa pagã. Comemora várias festividades paganistas como se fosse cristã, e não é verdade. Quando você estuda a Bíblia, você vê que tudo isso é mentira. E ele se sentou no trono como se fosse Deus, se opondo tudo contra aquilo que é de Deus. Inclusive a mudança do calendário divino. O calendário de Deus tem 360 dias o ano. O calendário de Deus tem os meses todos de 30 dias. O calendário de Deus, a virada do dia é ao pôr do sol, no horário estipulado em Jerusalém, como Deus determinou. É a virada do dia. A Igreja Católica fez tudo o contrário. O calendário de Deus são 48 semanas o ano.
São 12 lua nova, 12 lua crescente, 12 lua cheia e 12 lua minguante. Dão 48 semanas em perfeita harmonia. Se você pega o cálculo do calendário gregoriano, ele tem 52 semanas a mais. Ele tem 52 semanas, tem 4 semanas a mais do que a semana bíblica. Por que será? Você já parou para pensar nisso? Se você pega 365 dias dividido por 7, que são a semana gregoriana, você tem 52 semanas. E você pega 2 vezes 7, eu tenho 14 dias. Eu agora pego 2 vezes 14, eu tenho 28 dias. Seria então os meses gregorianos com 28 dias. E eu pego agora 28 dias vezes 12 meses, eu tenho o ano gregoriano com 336 dias. Você está vendo a diferença que não bate com o calendário da Bíblia? O calendário da Bíblia é perfeito, é tão perfeito que o calendário do Senhor você vai ter. Olha como é perfeito. Eu tenho o trabalho do sacerdote que trabalhava 24 grupos de sacerdotes. Cada um trabalhava 2 vezes por ano. Então eu pego 24 vezes 2, eu tenho 48 semanas. Eu pego 360 dias, divido por 48, eu tenho as semanas com 7,5 dias. Porque é assim que é medido. Já que a semana bíblica é pela lua. E a lua, justamente, a lua trabalha 7 dias,5 ou 7 dias e 12 horas. É o ciclo de cada lua que ela trabalha durante sua semana. Por isso o mês bíblico é com 30 dias, não é com 28, não é com 29, não é com 31, mas é com 30 dias. Então eu tenho aqui, então, em perfeita harmonia, 360 dias dividido por 7,5, eu tenho 48 semanas. Olha a diferença. Você olhar e analisar, é grande a diferença. Então, por isso, a adoração da besta e da sua imagem e a recepção de sua marca deve ser alguma coisa que implica a maior ofensa que se pode cometer contra Deus, para atrair sobre si severa ameaça. Ele é tão fortemente condenou para que possamos evitar a terrível pena que certamente se seguirá à sua recepção. Deus não considera tão levianamente as esperanças e destino humano, que ameace um castigo extremamente terrível contra certo pecado e ponha depois fora de nosso alcance compreender o que seja esse pecado, de modo que não tenhamos meio de nos precaver contra ele. Deus nunca destruiu ninguém, meu amigo e irmão, sem antes advertir. Deus não vai destruir ninguém sem antes apresentar a verdade do seu calendário. A escolha entre eu guardar um sábado gregoriano e o sábado bíblico vai decidir o meu destino. A escolha de eu aceitar a guarda de um domingo feito pelo homem do pecado, a guarda de adoração ao sol, em vez de eu adorar o Criador, no dia que ele determinou, que é o sábado bíblico, segundo o calendário lunar, que é a semana que a lua rege, mostra a minha decisão de que lado eu vou ficar. Vou aceitar o calendário feito por feitura humana, pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, ou vou aceitar o calendário feito pelo Criador, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Qual vai ser a minha escolha? Qual vai ser a sua escolha? Por isso diz o seguinte: se as igrejas persistirem ainda em fugir da luz e rejeitar a verdade, encontra-se então em breve adorando a besta e recebendo a sua marca. Se continuardes a rejeitar a verdade e desprezar a advertência enviada, esgotarei os últimos recursos da graça de Deus e finalmente experimentareis uma destruição literal para a qual não haverá remédio. Nós temos uma escolha a fazer, meu amigo e irmão. Deus coloca diante de nós 2 caminhos, o estreito e o largo, a verdade e a mentira. A escolha é nossa. Se você quer guardar um calendário,
a festividade feita pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. Você está escolhendo a perdição eterna. Mas se eu me imponho a escolher aguardar o calendário de Deus, regido pela lua, como Deus determinou, estarei buscando a vida eterna, obedecendo seus mandamentos. Porque Deus coloca a sua ordem em perfeita harmonia. Quando Deus lá no Éden disse para Adão e Eva, disse: de toda a árvore do jardim do Éden comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dia comer, certamente morrerás. Assim Deus também colocou o seu calendário para você discernir, ver a verdade entre o erro e a mentira. O calendário de Deus tem 48 semanas o ano, o mês tem 30 dias, e o horário que Deus estabeleceu é do pôr do sol ao pôr do sol. É o calendário de Deus regido por Jerusalém. Esse é o calendário do Senhor. Deve ser, cada um de nós deve examinar, pesquisar. Ninguém deve ser enganado ou iludido a seguir o homem. Pois no livro de Jeremias 17, versículo 5, diz que maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Eu fico com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que todos irão adorar a Deus de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado. No livro de Isaías 66, versos 22 e 23. Então é importante nós entendamos isso. Muitos hoje se apegam de modo idêntico aos costumes e tradições de seus pais. Quando o Senhor lhe envia mais luz, recusam aceitá-la, porque não havendo ela sido considerada pelos seus pais. Ora, nós devemos estudar a Bíblia, analisar como era feito o trabalho em Israel. E no livro de 1 Crônicas 27, versículo 1, diz assim: ora, os filhos de Israel, segundo os seus números de chefes, da casa paterna, os chefes dos milhares e das centenas com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que encontrava e saía de mês em mês, em todos os meses do ano, eram cada um 24.000. Então, se havia já a turma que trabalhava no período mensal, sobre a ordem do governo, segundo Crônica 27, versículo 1. E também diz mais o seguinte, segundo os primeiros Crônica 23, 32, diz: e também teriam seus cargos a tenda da revelação, o lugar santo, os filhos de Arão e seus irmãos, no serviço na casa do Senhor, segundo os Crônica 23, verso 32. Todos tinham seu trabalho a fazer, seu serviço a ser desempenhado. Dessa maneira, era trocado os turnos. O turno, os que iam entregar o turno faziam o sacrifício da manhã, porque era trocado o turno todos os sábados. E o que ia entrar no turno fazia o sacrifício da tarde, porque era justamente o período lunar, era uma semana. Cada um sabia a sua semana de trabalho. Os que começavam com na lua nova, eles só voltavam a trabalhar de novo depois de 6 meses. Ele vinha fazer a segunda semana de novo, porque daria a mesma coisa na lua nova. Assim também o que fazia na lua minguante, só depois de 6 meses ele vinha fazer a sua segunda parte do trabalho, já que era 24 grupos, e esses grupos trabalhavam 2 vezes por ano, dando um prefácio de 48 semanas ou 360 dias em perfeita harmonia com os ensinos da Bíblia. Então, é importante nós entendermos isso. Por que é importante? Os pioneiros, para conseguir identificar o dia 10 do 7º mês, eles tiveram a recorrer ao calendário bíblico, o calendário judaico. E eles fizeram a conta em perfeita harmonia. Nota bem, os pioneiros descobriram que o dia da expiação de 1644, o dia da lua nova, seria 17 de abril. Começa a contagem para expiação. Eu preciso de 190 dias para expiação, para chegar ao dia 10 do 7º mês. Contando do dia 30 para trás, do dia 17 de abril,
tenho 14 dias, falta para 30 dias. Então eu tenho 14 dias do mês de abril, 31 do mês de maio, 30 do mês de junho, 31 do mês de julho, 31 do mês de agosto, 30 do mês de setembro e 23 do mês de outubro. Eu tenho então 190 dias. Da lua, a partir da lua nova de abril até o dia da expiação são 190 dias certinho. É o dia que eu tenho que chegar ao dia 10 do 7º mês. Eu preciso dessa contagem. E assim nossos irmãos fizeram. E quando você faz a contagem, dá justamente o dia 23 de outubro. Foi dia 23 de outubro de 1844 e que Irã Edson teve a visão de Cristo entrando do santo para o santíssimo. Foi no dia 23 de outubro de 1844. Não foi no dia 22, que embora nossos irmãos tinham feito a conta, mas eles erraram nesse cálculo. Por quê? Eles erraram porque foi no dia 23 de outubro. E 23 de outubro, naquele ano, deu numa quarta-feira. E o sábado bíblico deu no domingo do calendário bíblico. Olha como é importante entendermos isso. Outro ponto importante que você precisa entender, meu querido amigo e irmão, que todo dia 10 do 7º mês é o terceiro dia da semana. Todo dia 10 do 7º mês, todo dia 10 do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês, sempre dá no terceiro dia da semana. É o terceiro dia da lua crescente. Porque é pela lua. E se você conta agora o terceiro dia, com mais 5 dias, você vai cair justamente no sábado, vai cair no 7º dia da lua crescente. No 7º dia da lua crescente, que é o dia 15. Que é o 7º dia da lua crescente, é o dia 15 do mês. Foi o dia em que Cristo passou no sepulcro. É o dia que começa as festas das cabanas. É o 7º dia da lua crescente. Então é importante nós entendermos tudo isso para compreendermos a palavra de Deus como de fato ela é. Para nós não errarmos dentro do calendário divino. E por isso aqui diz mais o seguinte: os chefes oficiais dos 288, 1 Crônicas 25, verso 7, determinaram os seus cargos, por sorte todos igualmente, tanto os pequenos como os grandes, assim os mestres como os discípulos. 1 Crônicas 25, de 7 a 8. O calendário solar hoje é usado, que foi introduzido no Ocidente pelo imperador romano Júlio César em 46 a.C., copiou o modelo usado pelos faraós e dos egípcios. O primeiro calendário romano foi estabelecido no ano 7º, antes de Cristo, antes de Cristo, o ano tinha 304 dias, era dividido em 10 meses. Então jamais o calendário divino, o calendário que Cristo descansou no sepulcro, jamais foi o calendário juliano, porque Júlio César seguiu o modelo de Faraó, e o calendário divino é o calendário lá do livro de Gênesis. Então nós temos que aceitar o que a Bíblia nos ensina. É importante nós analisarmos a Bíblia, pesquisar a sua palavra, buscar conhecer a verdade de Deus. Então o calendário, quando eu vejo os teólogos dizer que o sábado que Cristo descansou, lá em que Jesus descansou na Palestina, na Judéia, é o mesmo sábado de hoje, gregoriano, é mentira, não é verdade. O sábado que o Senhor Jesus descansou foi o sábado da criação. Aquele lá feito em Gênesis capítulo 1, verso 14. Guiado pela lua. A semana lunar. Não semana criada pelo faraó, pelos pagãos. Não a semana criada pelos babilônicos.
E não a semana criada por Roma, mas a semana criada pelo Criador. Gênesis 1, verso 14. Que Deus abençoe e te guarde, e que nós possamos compreender a palavra de Deus como de fato ela é. Que Deus nos dê força e sabedoria para entender sua verdade. Espero em Deus que você possa fazer a análise dos textos que aqui foi enviado, que você pesquise, tire as suas conclusões. Sabe, irmãos, eu peço que não confie em mim, eu peço que vá às Escrituras. Eu não sou modelo para ninguém, sou homem falho, cheio de defeito e pecado. Mas Deus é perfeito e sua palavra é luz, é lâmpada para os pés. Então vá às Escrituras, não confie a sua salvação na mão de igreja ou na mão de um homem, mas confia na mão do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de ti e de mim. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e misericórdia. Perdoa os meus pecados, que são muitos, Senhor. Peço que salve meus filhos, meus amigos, meus irmãos, e todos que ouvem este áudio possam pôr sua vida em harmonia com os princípios do céu. Dá-nos a tua graça e o teu poder, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.